teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Aleluias. Amém. Glória a Deus. Então já nos preparamos para dar início. E hoje, como o culto já é de casais, nós vamos trazer uma palavra específica para casais, para relacionamento. E uma das coisas importantes que nós entendemos dentro de um relacionamento, para que ele seja um relacionamento saudável, para que ele seja um relacionamento que seja frutífero, uma das coisas mais importantes que há, entre outras, é claro, mas eu quero nesta noite falar sobre comunicação. Porque a comunicação ela é importantíssima dentro de um relacionamento. Os mais antigos, vão lembrar, o que o velho guerreiro dizia: quem não comunica, se trumbica, dizia o velho guerreiro. Os mais novos acho que não conhecem essa expressão, mas ele já dizia, a falta de comunicação, ela traz problemas, ela traz dificuldades para um relacionamento. Então, nesta noite, eu quero falar exclusivamente sobre esse tema, comunicação. Mas não é, geralmente, essa comunicação que você possa estar pensando. Nós vamos hoje aprender um novo tipo de comunicação que é tão importante como aquela natural, a comum, que todo mundo sabe e que todo mundo realiza. Então, antes de nós começarmos, eu quero passar um vídeo com algumas imagens. E à medida que essas imagens vão passando, eu quero que você comece a dizer assim, o que você está sentindo quando você está vendo essa imagem? O que essas imagens transmitem para você? Primeira imagem. Transmite paz, perfeição, harmonia, o equilíbrio, tudo no lugar. Dá até para imaginar o barulhinho do riacho correndo, os pássaros cantando. Olha a perfeição de Deus, barulho ensurdecedor das águas. Olha a arquitetura de Deus na criação de todas as coisas. A perfeição na criação. Você já parou para olhar à noite para o céu? Nós somos apenas um ponto, igual esses que estão lá em cima. Tudo no firmamento, tudo em perfeita ordem. O planeta Terra, América do Sul. Nós achamos que somos grandes, quando olhamos para isso, nós entendemos a grandeza de Deus. Olha a perfeição na criação. Isso nos traz uma alegria, saber que Deus é tão perfeito ao criar todas as coisas. E sem contar esta imagem, Olha como Deus é maravilhoso. Isso nos traz uma segurança. A criança está segura dentro do ventre da mãe. Então, tudo isso que nós vimos aqui são imagens que transmitem uma mensagem. Todas elas que você viu, ao bater os olhos, ela passou alguma mensagem para você. Quem sabe a última, você, quem sabe, está querendo ser mãe, passou, poxa, Deus já está falando comigo já desde o começo da reunião. Então, essas mensagens são mensagens que são transmitidas sem a necessidade de falar algo. Nessa mensagem, ela passou para nós
o cuidado de Deus nos mínimos detalhes de toda a sua criação. Essas imagens passam para nós a mensagem de que Deus é um Deus perfeito, é um Deus que criou tudo em plena perfeição. As coisas funcionam, as coisas andam, as coisas caminham, tudo se transforma, tudo está acontecendo desde aquele dia que Ele disse, haja. E desde lá, nós vemos as coisas acontecendo. E essas imagens, elas nos passam uma comunicação sem palavras. Todos nós, queridos, sabemos o poder que tem a nossa palavra. Todos nós sabemos que tudo aquilo que nós falamos tem autoridade para se concretizar. Se você fala algo ruim, isso vai atrair coisas ruins. Se você fala coisas boas, positivas, isso vai ajudar, vai melhorar o seu dia, porque as nossas palavras são poderosas. Então, cuidado quando você usa as palavras da sua boca. Quando você abre a sua boca, queridos, cuidado, a sua palavra tem poder. Quando você vai tratar com o marido, quando o marido vai tratar com a esposa, quando os pais vão tratar com os filhos, muito cuidado nas palavras que você está falando, que você está lançando sobre a vida do seu cônjuge, sobre a vida dos seus filhos, porque as nossas palavras têm poder. Nós sempre explicamos aqui na igreja que da boca de um cristão não saem palavras, da boca de um cristão saem profecias, saem decretos. Quando nós abrimos a boca, nós estamos decretando algo para a glória do Senhor ou não, depende daquilo que nós estamos falando. Olha só o que a palavra diz a respeito do poder das nossas palavras. Provérbios 15, 23, o homem mais sábio do mundo, Salomão, ele diz assim, o homem se alegra em responder bem. Quando fala o homem, a mulher, o ser humano. Então, ele se alegra quando ele consegue dar uma boa resposta, quando ele tem uma boa palavra. Quando alguém o pergunta sobre alguma coisa, quando ele é inquirido sobre algum assunto, ele se sente bem, quando ele lança uma boa palavra a respeito daquilo. E ainda continua dizendo, e quão boa é a palavra dita a seu tempo. Você já parou para pensar como a palavra dita na hora certa, no momento certo, no tom certo, da maneira certa, como ela é boa, como ela produz frutos na vida de quem fala, diferentemente daquela palavra que é dita na hora errada, no tom errado, no momento errado, da maneira errada, ela vai trazer maus frutos para aquele que lançou essa palavra. Provérbios 25, 11, Salomão ainda vai dizer assim, como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Olha só como é preciosa. Salomão compara maçãs de ouro em sacolas de prata. Assim são as palavras ditas no tempo certo. Olha como tem poder as suas palavras. Como são preciosas as palavras que nós lançamos, como são preciosas as palavras que nós declaramos ao nosso marido, à nossa esposa, aos nossos filhos, como é importante, querido, você cuidar das palavras que você vai lançar para aquele que está ao seu lado, porque diz a palavra que elas são preciosas, que você lançando elas no tempo certo, no momento certo, ela vai ser bênção para a sua vida. Salomão ainda diz em Provérbios 18, 21, a morte e a vida estão no poder da língua, da palavra, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Ou seja, as palavras que eu lanço numa comunicação, elas têm poder de morte e têm poder de vida. E aquele que a lança comerá do fruto dela.
Então, Salomão nos chama uma responsabilidade de quando nós lançarmos palavras, quando nós começarmos a falar, nós venhamos ter cuidado com aquilo que nós falamos. Você vai concordar comigo que uma palavra, muitas vezes, ela dói mais do que um tapa, do que uma agressão. Uma palavra fere, uma palavra pode causar, quem sabe, amarguras. Uma palavra pode machucar o interior, o coração de alguém. Então, diz a palavra que a morte e a vida na palavra que sai da nossa boca. Amém? Queridos, falando de palavras, porque hoje o tema é comunicação, falando de palavras, existem palavras que nós jamais deveríamos falar, ou deveriam ser evitadas de nós falarmos primeiro para as mulheres. Homens, palavras que nós deveríamos evitar ao máximo de nós lançarmos para as nossas mulheres. Primeira palavra, lugar de mulher é na... Não diga, irmão, não diga isso. Lugar de mulher é na cozinha. Você está querendo fazer da sua esposa uma escrava, você está querendo fazer dela simplesmente um uso daquilo que é necessário. Então, são palavras que nós devemos evitar dentro do relacionamento. Outra, mulher no volante, quem sabe o resto? Perigo constante, não diga isso. Tem mulher que dirige melhor que os homens. Tem mulheres que dão banho de direção no homem. Então, são palavras que nós devemos evitar, porque elas vão trazer fruto. Muitas vezes o homem olha para a mulher e diz assim, só pode estar na TPM. Porque está nervosa, porque está agredindo, porque está de mau humor. Então, são palavras que você não deve dizer. Você deve evitar. Ou dizer assim, deixa de ser mulherzinha. Deixa de ser frouxa. Querido, não diga isso, mulher é frágil. Mulher é um ser frágil, mulher não é igual ao homem. O homem não, o homem é bruto. O homem é forte. Mulher não, mulher é frágil. Mulher é delicada e nós temos que tratá-la dessa forma. Então, evite dizer assim, você é mulherzinha, você não aguenta nada. Não, queridos, é uma qualidade que Deus deu para a mulher. Já imaginou se Deus fizesse a mulher igual ao homem? Você já imaginou isso? Não, Deus foi perfeito. Deus criou o homem primeiro, depois criou a mulher e corrigiu na mulher o que ele fez de errado no homem. Amém? Foi um elogio para as mulheres. Então, última palavrinha que você jamais deve dizer para as mulheres, é você olhar para o seu cônjuge e dizer assim, olha, eu acho que você engordou. Não diga isso. Isso é palavra de morte. Lembra que eu falei? Salomão disse, na palavra tem vida e tem morte. Essa aí é morte. Essa aí você vai arrumar dor de cabeça para você. Então, cuidado com as palavras que você diz. Agora, mulheres, evitem palavras, essas palavras para os homens. Essa primeira frase que eu vou dizer são 3 palavras, que são terríveis para todos os homens. É essa aqui, eu te avisei. Isso é terrível, irmãos. Imagina um homem, eu não sei se só eu, é todo mundo, mas quando dá vontade de fazer alguma coisa, de trocar uma televisão, de arrumar alguma coisa que está estragada, e a gente vai fazer aquilo, ou tomar uma decisão, aí a mulher vem e diz assim, não, não é assim. Não, olha, não faz desse jeito, faz daquele jeito. Porque a mulher ela tem essa visão, não é assim, não faz daquela maneira, não faz dessa maneira. Aí o homem diz assim, não, deixa que eu faço porque eu sei como é que é. É assim ou não é? Não te mete, deixa que eu faço porque eu entendo. Aí o homem vai lá e faz e dá tudo errado. Aí o homem já fica, ele por si só, ele já fica triste, porque ele foi fazer e não deu certo. Aí quando ele menos espera, vem a mulher e diz assim, o homem já está ferido, porque ele fez e não deu certo. E a última coisa que ele quer ouvir é eu te avisei. Porque a mulher está dizendo assim, olha, você fez errado, eu sei melhor que você. E nenhum homem gosta de que a mulher venha querer mostrar que sabe mais do que ele. Então, são palavras que têm que ser evitadas.
Em vez de dizer, eu te avisei, diz assim, amor. Louca para dizer, mas não diga. Amor, eu sei que você é capaz. Você é um homem inteligente, é um homem forte. Você vai incentivar ele a fazer aquilo que você queria que ele fizesse. É só não dizer, eu te avisei. Porque se eu te avisei, queridos, olha, joga o homem no chão. Porque o homem tem esse negócio de ser o alfa, né? De ser o sabe tudo, faz tudo. E o homem, quando ele faz algo e dá errado, ele sente uma dor muito grande dentro dele. Ele não admite o seu próprio erro. É a natureza do homem. Né? Vamos supor aqui que uma mulher, num casal, a mulher, ela perde o emprego. Tudo bem, ela perdeu o emprego, mas ela sabe que chegando em casa, ela vai ter um homem que vai sustentar, que vai dar conforto. Agora, quando o homem perde o emprego, isso para ele é o fim. Ele se sente um nada. Então a mulher sabe, se der errado, ela volta para a casa dos pais, amém. Mas o homem não, o homem se voltar para a casa do pai é sinônimo de derrota, é sinônimo de zero, de que não é nada. Então evite essa palavra. Eu te avisei. Diga assim, meu amor, você é um homem inteligente. Eu casei com o homem certo. Mesmo que você esteja profetizando, né? Mas diga, eu casei com o homem certo, um homem forte, inteligente, então eu sei que você é capaz. Se precisar de ajuda, eu estou aqui. Amém? Então essa é a primeira palavra. Outra palavra, é uma frase que as mulheres não devem dizer por homem. Porque muitas vezes o homem chega em casa animado, entenderam? Animado. E quando ele vai falar com a mulher diz assim, ai, dor de cabeça. Desarmou o homem. Ai, hoje eu estou com dor. Então não faça isso, agrade. Mesmo que esteja com dor de cabeça, toma uma dipirona, toma um paracetamol, aguenta, mas não fala isso. Claro que eu estou falando com pessoas casadas, né? Não com namorado. Namorado não, namorado segura. Segura porque é pecado, só depois do casamento. Mas para quem é casado, essa frase, querida, ela machuca. Né? Perde o ânimo, chega animado, é jogar um balde de água gelada em cima. Não, dor de cabeça, estou cansado. Né? Ou naquela hora o homem não conseguiu, dizer assim, não tem problema, isso acontece. Isso também derruba o homem. Né? Não te preocupa, amor, isso é normal, isso acontece. Não, mas para o homem isso não pode acontecer. Né? Para o homem isso é o máximo, é o êxtase, então não pode acontecer. Então não diga isso, não queira confortar, eu sei que não é por mal, até quando se diz, né, eu te disse, eu sei que não é por mal, eu sei porque você quer apenas lembrá-lo que você tentou ajudá-lo, mas para o homem ele entende de outra forma. Então são palavras que nós devemos evitar. E outra que você tem que evitar é começar uma frase dizendo assim, duvido que você faça. Duvido que você faz aquilo ou não faz aquilo outro. Você quer despertar um vulcão que está dormido? Quer fazer ele entrar em erupção de novo? Fala isso para o homem. Duvido. Não, moral, eu vou fazer isso aqui. Duvido que tu consegue. Irmão, o homem vai fazer de tudo, mesmo que ele não saiba, ele vai fazer. Porque ele não pode ser contrariado. O homem por si só, ele não pode ser contrariado. Ele tem essa coisa de ser o alfa, de ser o homem, o macho da casa. Então nunca diga isso para o homem. Duvido que você faça. Porque você vai despertar nele algo que ele não quer fazer. E muitas vezes vai gerar uma briga, vai gerar umas palavras que não eram para ser ditas. E, enfim, existem palavras que você não deve dizer para você mesmo. Eu sou feio. Eu não posso, eu não consigo, eu não faço, eu não sei, eu não sirvo, eu não presto. São palavras que você jamais deve dizer para você. Por quê? Porque você é uma criação de Deus. Você foi criado perfeito. Você foi criado imagem e semelhança do Altíssimo. Então não diga aquilo que você não é. Cuide com essas palavras, porque essas palavras, elas vão trazer um efeito negativo
na sua vida, no seu relacionamento, tanto palavras para as mulheres, como palavra para os homens, como palavra para nós mesmos. As nossas palavras têm poder, amém? Mas o tipo de comunicação que eu quero falar hoje não é essa. O tipo de comunicação é o poder do silêncio. Bota ali o tema. Já botaram já. Diz ali, ó, o amor, o elo perfeito. A comunicação não verbal. Valorize mais as atitudes silenciosas. E nós vamos falar hoje sobre isso, sobre a comunicação não verbal. É você se comunicar com seu cônjuge sem abrir a sua boca. São palavras que serão ditas sem a necessidade de você abrir a sua boca. E isso, queridos, é tão importante quanto você falar. Então, hoje é interessante você aprender, nessa noite, a esse tipo de comunicação. Pastor, isso é inventação do senhor? Assim, não, isso é bíblico. Olha só, Salmos 19, do versículo 1 ao 4, diz assim: os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, ou seja, um dia fala com outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem, nem palavras, onde não se ouça a sua voz. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até o confim do mundo. Olha só o que a Bíblia está dizendo. Um dia faz a anunciação ao outro dia. Um dia chama o outro dia. As coisas, o universo, ele conversa entre si sem palavras. E nós ouvimos a voz do universo. Quando você vê o sol lá no horizonte, você diz, oxa, está amanhecendo. A natureza está dizendo para nós, um novo dia está raiando. Quando o sol está se pondo, ele está falando para nós, é hora de nós descansarmos, é hora de nós relaxarmos, vai vir a noite, a hora de dormir. Então, tudo o universo, todo ele se comunica sem a necessidade de palavras. Igual as imagens que nós vimos aqui no começo. São imagens que não falam nada, mas ao mesmo tempo falam tudo. Nos mostram o que Deus quer que nós vejamos. Nos mostram o poder de Deus, a soberania de Deus. Nos mostra aquilo que Deus preparou para nós. Então, essa maneira de comunicar sem palavras é o que nós vamos meditar nesta noite. A melhor comunicação é o dar. O dar. Tem até homem sorrindo. É isso aí mesmo, pastor, tem que dar mesmo. Não, mas não é esse dar que eu estou falando, querido. A melhor comunicação é o dar. É dar um abraço, dar um sorriso, dar um gesto, dar, quem sabe, até gentilezas que os dois já esqueceram de dar um por o outro. Quem aqui ainda continua sendo gentil ou dando gentilezas para o seu cônjuge? Não estou falando agora, não vem beijar agora, porque eu estou falando antes. Pastor, vou dar agora. Não, estou falando antes. Sabe aquela gentileza de quando era namorado? Que abria a porta do carro e ela entrava, tudo bonitinha, levava presentinho toda vez que ia encontrar. São gentilezas, né? Muitas vezes puxava a cadeira para ela sentar. São detalhes, são atitudes que não precisam de palavras para falar e demonstrar o amor que nós sentimos pelo cônjuge. Isso que eu estou falando é uma comunicação não verbal. É você falando para a pessoa sem a necessidade de abrir a sua boca. Quando você dá um sorriso, você está falando para aquela pessoa, eu tenho prazer de estar contigo. Eu sinto alegria em estar ao teu lado.
Quando você dá um gesto, um aperto de mão, um abraço, um sorriso, isso tudo é maneira de você comunicar coisas boas ao seu parceiro. São atitudes que nos mostram uma comunicação não verbal. Quando temos uma mudança de atitude para o nosso cônjuge, nós estamos realizando essa comunicação. Todas as vezes que você faz algo para o seu cônjuge, uma ação, você está fazendo essa comunicação. Todas as vezes que o seu cônjuge vai falar com você e você faz cara feia, você está fazendo uma comunicação não verbal para ele. Você já viu aquela pessoa que vai, quando a mulher vai falar com o marido começa a fazer cara feia? E já bota a mão no bolso, cruza os braços? É comunicação verbal. Você não precisa falar nada, mas você já está transmitindo uma palavra para aquela pessoa. Quem aqui já não passou por isso? A esposa está falando, ou a namorada está falando, e ele faz cara feia. Tu não está nem aí, não falei nada, precisa falar, com essa cara que tu estás fazendo, essa cara de quem não está nem aí. É uma comunicação não verbal, que é tão importante quanto a verbal. Né? Sem palavras, somente com atitudes, seremos sempre mais ouvidos pelas nossas atitudes do que pelas nossas palavras. As atitudes chegam na frente das nossas palavras. Então, seremos sempre mais ouvidos do que com a nossa atitude, do que com a nossa palavra. Evitaríamos muitas brigas, muitas contendas, se nós mudássemos as nossas atitudes, os nossos jeitos, simplesmente sem falar. Só mudando, nós já melhoraríamos muito nosso relacionamento a dois. Eu estou falando sobre comunicação não verbal, gestos, atitudes que estão faltando hoje. E olha a ironia, nós vivemos num tempo onde a comunicação está cada vez mais fácil. Hoje tem internet, hoje tem WhatsApp, tem chamada de vídeo, hoje tem Instagram, Facebook, YouTube, hoje tem uma infinidade de meios de comunicação. E cada vez mais as pessoas estão menos se entendendo. Estão se criando muitos meios de comunicação, mas as pessoas estão cada vez mais se entendendo menos. Olha a ironia. Está se criando muitas portas, mas as pessoas não estão conseguindo se entender. Por que isso acontece? Porque está faltando, querido, expressão. Está faltando atitude, está faltando, muitas vezes, postura, exemplos. Hoje é muito mais fácil escrever no WhatsApp do que olhar olho no olho e transmitir para a pessoa aquilo que você quer dizer para ela. Então as pessoas não estão mais se entendendo. Eu não sei se você já passou por isso. Alguém escreveu uma mensagem no WhatsApp e você interpretou errado, porque não tinha nenhum ponto de exclamação, não tinha nenhuma em ponto de interrogação, e você entendeu do jeito que você achou que era. E quando você foi falar com a pessoa, ela disse, não queria dizer isso. Mas a maneira que ela escreveu, você interpretou. Então é muito mais fácil, as pessoas não estão se entendendo. Nada melhor do que conversar olho no olho, porque você vai expressar. As tuas atitudes vão falar mais alto do que as palavras. Então isso é importante, a comunicação não verbal. Eu quero mostrar para você uma frase que, quem sabe, vai ajudar você em alguma questão da sua vida amorosa, do seu casamento, do seu relacionamento. Essa frase é a seguinte: o que você fala, aliás, o que você faz, fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você fala. O que você faz, as tuas atitudes, elas falam mais alto do que as palavras que você diz. É você dizer que ama e ficar dando chute. É você dizer que ama e nunca dar um abraço. Então, a sua atitude vai falar mais alto, porque não adianta você dizer que ama se você não expressa o amor. Então, olha a importância de nós começarmos a olhar e atentar para a comunicação não verbal.
Quantas vezes a gente atende pessoas e diz assim, pastor, mas eu já falei para ela. Ela já sabe. Sim, mas como é que você falou? Que maneira você falou? O que você falou? Eu já falei que eu amo ela, como? Eu te amo, coisa, eu não falei. Pô, isso é jeito de falar que ama. Ah, tá, já vou lá fazer. Como que ele diz? Eu não quero fazer. A comunicação verbal, a atitude, como nós agimos, é tão importante como aquilo que nós falamos. Porque vai trazer para nós uma transformação quando nós começarmos a utilizar essa comunicação sem palavras da maneira correta. Muitos casais se estressam porque não conseguem dialogar e nem se entender. Muitos casamentos se acabam porque não há diálogo. E eles não sabem, não conseguem se entender quando conversam. Muitos homens querem mudar suas mulheres. Não, ela tem que mudar aqui, mudar lá, mudar acolá. Muitas mulheres querem mudar muito os seus maridos. Se for fazer uma lista, tem gente que tem uma lista enorme de coisas que precisa mudar o seu cônjuge. Mas entenda que essas mudanças, elas só serão possíveis se antes de você falar, você começar a demonstrar com atitude, você começar a mostrar mudança em você primeiro, de expressão, de ação, de maneira de lidar com o teu cônjuge, porque se você mudar, automaticamente ele vai mudar. Agora, se você apenas falar, e ficar falando, e falando, e falando, pode ter certeza, o efeito será o contrário. Porque toda palavra dita sem uma ação, sem uma comunicação não verbal, toda palavra que é só palavra e não vem com atitudes, ela não vai produzir o efeito. Ela vai ao contrário, vai dar o efeito contrário daquilo que você quer. Uma coisa que eu aprendi, e eu sempre passo, é que eu não consigo mudar a minha esposa. Ela não consegue me mudar. Agora, eu aprendi que se eu mudar, ela começa a mudar. Se eu começar a mudar a minha atitude com ela, ela vai perceber que algo mudou e ela também vai mudar. Então não é basta eu apenas querer que a pessoa mude. Não, eu com atitudes eu tenho que mostrar para ela que eu estou mudando e eu quero uma mudança. Então isso é muito importante. Você, quem sabe, que está com poucos anos de casamento, e você começa agora a descobrir os defeitos que você não tinha visto antes, aí você quer que a pessoa mude, não, ela tem que mudar, ela tem que mudar. Não, que não faça isso, começa você primeiro. Começa você a mudar as tuas atitudes, mudar o seu jeito, e a outra pessoa, automaticamente, vendo a tua mudança, ela vai mudar. Porque se você assim não fizer, não vai conseguir. Nos casos em que a atitude não precede as palavras, o efeito sai contrário. À medida que você não age, você não vai com atitudes, não adianta falar. Porque o falar só vai fazer efeito junto com a atitude. Muitos erram porque acham que a comunicação entre o casal é só palavra. Muitos têm errado, têm falhado, têm desistido do casamento, do relacionamento, porque eles acham que relacionamento é só falar. Não é. 90% de todo relacionamento é mais atitudes do que palavras. É mais a maneira como eu ajo do que a palavra que eu falo. 90%. Não queira consertar o relacionamento só falando. Não, você tem que fazê-lo agindo, fazendo. 90% da comunicação depende mais do que fazemos do que aquilo que falamos. Eu quero dar aqui alguns tipos de comunicação verbal. Primeira grande comunicação verbal, expressão facial. A maneira como você se expressa, o seu rosto vai falar muito. Quando a esposa começa a falar e você faz cara feia, já está dizendo para ela que você não está interessado, que você não está nem aí para ela. É pedir um favor e faz cara feia. Isso tudo é expressão facial, é uma comunicação verbal.
E é nessa que nós, muitas vezes, falhamos, né? Eu digo nós, porque eu também falho. Muitas vezes a gente faz cara feia, muitas vezes vira o rosto, muitas vezes faz uma expressão que muitas vezes não é nem aquilo que nós queremos, mas estamos tão acostumados a fazer que transmite para a pessoa que nós não estamos nem aí, que nós não nos preocupamos, que não é do nosso interesse aquilo que está sendo falado. Então, a expressão facial, ela é uma expressão que fala muito dentro de um casamento. Cuidado com a expressão facial. Segundo, os gestos que você faz, é uma maneira de se expressar. A postura, né? Está lá jogado, largado. Isso é falta de delicadeza, você não está mostrando interesse para aquela pessoa. E, principalmente, a aparência. A aparência é uma maneira de você se comunicar com o seu cônjuge. Quer um exemplo? Vamos dar aqui um exemplo. O marido chega em casa, e ele chega empolgado, ele quer se desestressar. Aí ele chega em casa, o que ele enxerga? A esposa, toda arrumada, cheirosa, uma roupinha já preparada. Qual é a comunicação verbal da aparência? Vai ter hoje, pode ficar tranquilo. Mas aí ele chega em casa, cansado, e chega lá a mulher toda descabelada, cheirando a fritura, com aquela camiseta do vereador bem aqui na frente. Qual é a expressão facial? Nem vem que hoje não tem. Então é a expressão, querido, é a nossa aparência. É a pessoa que não se cuida, não se ama. Nós temos que ter uma aparência, se cuidar, porque a aparência, ela é uma maneira de eu me comunicar com o meu cônjuge. Então, cuidado. Eu sei que a gente brinca, a gente fala, mas é algo importante que a gente tem que cuidar. Nós temos que aprender a se expressar sem palavras. Você sabia que essa comunicação não verbal, nós já praticamos ela desde que nascemos e não percebemos? Desde que nascemos. Não é algo novo, não é algo que está sendo criado agora, não. Desde que nós nascemos, já existia, nós já fazíamos a comunicação não verbal. Nós já fazíamos careta, nós já nos vestimos, tomamos atitudes, fazíamos gestos que não agradavam àqueles que estavam ao nosso lado, né? Quando era pequeno, o pai, a mãe. Quem aqui já não apanhou sem falar nada? Só porque fez algo errado, né? Fez uma cara feia. Quem aqui já não foi, né, passado no chinelo porque a mãe mandou fazer algo, fez uma cara feia, não deu nem tempo, já levou uma. Então, queridos, a expressão facial já vem com a gente desde quando nós nascemos. E nós temos que colocar em prática isso em favor de nós. Você tem que começar a analisar. Quem sabe você mesmo se olha no espelho, diz, olha, poxa, eu tenho que mudar esse meu jeito de receber notícia da minha esposa. Eu tenho que mudar esse meu jeito quando eu olho para ela. Eu tenho que mudar a minha atitude. Então, se olha, se pesquise, olhe lá no seu trabalho, porque no seu trabalho você faz isso também. Olha as pessoas que estão ao seu redor, olha a comunicação verbal que elas têm. E você começando a analisar isso, você vai começar a se corrigir. Porque aquilo que você não gosta de receber, com certeza em casa, a esposa ou o marido também não vão gostar de receber. Então começa a olhar, começa a ver e aprender com as pessoas sobre comunicação não verbal. Preste atenção, quando você fala algo, como é que a pessoa está reagindo. Se for do teu agrado, imita. Se não for, não faça isso na sua casa. Porque ninguém gosta, né? Daquilo que eu não gosto, ninguém gosta de receber. Amém? Então, eu quero dar aqui 2 exemplos de mulheres, para nós já terminarmos, né? Como as mulheres irão conquistar ainda mais os seus maridos. Olha só, 1 Timóteo 2,12 diz assim, não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Não é um silêncio reprimido, é um silêncio ativo. É um silêncio sem falar, mas com expressão,
Comunicação não verbal é mostrando com o rosto, é mostrando com a aparência, é mostrando com o gesto, é mostrando com a atitude. Você não precisa criticar, você não precisa dizer aquela frase, eu te disse, não. Com atitudes não verbais, você vai conseguir conquistar ainda mais o seu marido. Muitas vezes você está tendo essa dificuldade e não entende por quê que está se afastando, está criando um afastamento entre vocês. Muitas vezes é por falta dessa comunicação não verbal. Ou está fazendo ela de maneira errada, equivocada. E isso está trazendo prejuízo. Então comece a cuidar disso. Você que é mulher. A Bíblia própria diz que a mulher ganha o seu marido em silêncio, com atitudes. Seja uma mulher sábia para edificar a sua casa. Como é que os maridos vão conquistar ainda mais as suas mulheres? Olha só, Efésios 5:25, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Não precisa falar, é um amor sacrificial, é atitude, é sacrifício, é amando, é cuidando, é zelando, não precisa nem falar, é você mostrar em gestos, em ações. E a sua esposa vai se apaixonar ainda mais por você, porque ela vai ver em você alguém que ela pode confiar, alguém que ela pode descansar. Então, são atitudes que nós devemos tomar, comunicação não verbal. Mesmo quando estamos no mais absoluto silêncio, ainda emitimos sinais. Sabe quando você fica quieto, a mulher fala, você fica quietinho? Mesmo quietinho, você está falando para ela. E ela entende. E os homens também. Muitas vezes está falando com a mulher está em silêncio. E esse silêncio está passando uma mensagem para nós. Então, mesmo que você esteja em silêncio, cuidado, porque você está passando algo para aquela pessoa, que é a comunicação não verbal. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Gestos, tom de voz, aparência física, entre outros detalhes, são frequentemente interpretados pelas pessoas que estão conosco. Gestos, atitudes, tom. Então, cuidado. Hoje o Senhor falou conosco sobre uma maneira de nós nos comunicarmos, que não precisa nem falar, é só o gesto, expressão facial, atitude, ações. Não precisa nem falar nada. Chega em casa, faz um teste, chega em casa, quem sabe essa semana, o marido, traga uma lembrancinha para sua esposa e coloque quem sabe na mesa de jantar, coloca ali um presentinho, não precisa falar nada. Quando ela ver aquele presentinho, ela vai olhar, vai falar tudo para ela. Ele me ama. Ele ainda me ama. Então, vamos voltar a fazer aquilo que muitas vezes nós paramos de fazer. Quem sabe de detalhes, coisas pequenas que você fazia, mas que muitas vezes você nem falava, mas expressava o quanto essa pessoa era especial para você, o quanto você amava ela. Então, volte a fazer isso. Então, a comunicação não verbal, ela fala mais alto na nossa vida. Queria chamar o Juan e a Suane. Eu quero que você agora feche os teus olhos. Nesse encontro, nesse jantar de casais, nós queremos passar para vocês mais essa ferramenta para que o relacionamento cada vez mais seja mais sadio, seja mais forte, porque a proposta da união, a proposta do casamento é até que a morte os separe. Você que ainda não casou, está namorando, pense bem. É até que a morte os separe. Não é algo que começa agora, termina daqui a pouco. Não, querido, aos olhos do Pai, é até que a morte os separe. E cada dia mais o ser humano está vivendo mais ainda. Ou seja, o compromisso está aumentando. Então, é importante você investir no seu relacionamento. E hoje nós estamos dando uma ferramenta chamada comunicação não verbal. É você falar sem abrir a boca. É você falar com aparência, é você falar com atitudes, com gestos, com ações, que eu tenho certeza que vão gritar no coração do cônjuge.
Feche os teus olhos agora. Os irmãos vão cantar um hino. Enquanto eles estiverem cantando, você fique falando com Deus. Diga dizendo: Senhor, me ajuda. Me ajuda a melhorar ainda mais o meu relacionamento. Me ajuda, Senhor, a utilizar essa comunicação não verbal. Que eu possa demonstrar o meu amor, a minha preocupação, que eu possa demonstrar a minha responsabilidade, através das minhas atitudes, através das minhas ações, cada dia mais, Pai. Aleluia, Jesus. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se eu estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se eu estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Vamos declarar: Deus nos ama. Deus me ama, e o seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama, e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Deus me ama, O Senhor, Ele te ama e Ele te trouxe aqui nesta noite. o seu amor Porque no seu amor, Ele quer que você seja feliz no seu relacionamento. Ele quer que você seja feliz, uma só carne, como a própria palavra diz. E nesse amor Ele nos ensina nessa noite, nos dando o exemplo da sua criação, que se comunica sem palavras, um dia anuncia ao outro, uma noite ao outro. O firmamento anuncia a grandeza de Deus. E isso nos ensina que nós também podemos praticar esse relacionamento, esta comunicação sem palavras com o nosso cônjuge. Queridos, que o teu cônjuge possa olhar para você a partir de hoje, e olhando para você, ele possa enxergar o amor que você sente por ela, o cuidado que você sente. Que as tuas atitudes a partir de hoje venham demonstrar o quanto você é responsável por esse casamento. Que o Senhor possa te ajudar, querido, a aprender a lidar nos momentos difíceis. E nesses momentos difíceis, a comunicação não verbal, ela venha falar alto na tua casa. Aleluia. Deus me amou tanto, Ele te amou tanto, tanto, que tanto. entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama, e o
seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama, Ele está sempre de braços abertos pra mim. Deus. Segura na mão do teu cônjuge. E agora nós vamos praticar. Você vai virar de frente para o teu cônjuge. E te prepara, porque agora você vai fazer uma comunicação não verbal para ele. Você vai olhar nos olhos. E através desse olhar, sem palavras, sem dizer eu te amo, sem dizer minha queridinha, meu amado, não, só nos olhos. Você vai demonstrar o quanto você ama. Pastor, como é que eu faço isso? Olha bem nos fundos dos olhos. Porque quem olha nos olhos transmite confiança, transmite cuidado. Agora sim, você já fez a comunicação não verbal, agora faça verbal. Agora diga, amor, eu te amo. Você é especial para mim. Você é tudo na minha vida. Isso, agora dá um beijo, abraça o teu cônjuge, aproveita esse momento, semeia para mais tarde. Só os casados, né? Só os casados semeiam para mais tarde. Chega em casa, queridos, não coloca aquela blusa rasgada, aquele calção largo, não. Coloca a aparência, olha a comunicação não verbal. Coloca aquele melhor pijama, a roupa de cama, bota uma roupa de cama bonita. É a comunicação não verbal. Coloca lá frutas, coloca pétalas na cama. É a aparência. O Senhor quer nos abençoar. Braços abertos pra mim. Amém. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Você pode tomar o seu assento, você pode ficar à vontade. Na comunicação não verbal, vale até pegar o garfo e dar comidinha na boca do cônjuge. Olha só, comunicação não verbal. Amém, queridos? Já está tudo liberado ali.